Você tem dificuldade para emagrecer, perder peso? Ou você ganha peso ali com muita facilidade e faz dieta, faz atividade física, passa por isso aí, por altos e baixos na sua vida? Sabe o que isso significa, Karina? Isso aí pode ser hormonal e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente trouxe uma especialista para falar desse reganho de peso, do tal do hormônio, se ele é culpado, se não é culpado. Então, a doutora Mariana Azevedo está aqui com a gente hoje para falar com a gente sobre os hormônios. É saúde. Tá na mídia. É saúde na mídia com a doutora Mariana Azevedo. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Amanda. É muito bom estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que gera tantas repercussões, né? Digamos assim. E, primeiramente, eu queria falar que os hormônios não são vilões. Eu brinco que os hormônios são os comandos que Deus deixou no nosso corpo para dizer o botão de ligar, desligar, o botão da fome, do sono. Então, sabe o controle remoto? Então, cada botão daquele é um hormônio. É assim que funciona o nosso corpo. Nós temos horário para tudo, para acordar, para dormir, para comer, para saciedade. Então, quando esses hormônios estão em equilíbrio, nós conseguimos ter uma saúde plena. E afinal, doutora, qual que é a relação entre o tal dos hormônios e a dificuldade ou o reganho de peso ou a obesidade? Bem, existe uma intensa relação porque os nossos hormônios, eles são formados pela gordura, em sua maior parte. Então, quando você tem um sobrepeso, uma obesidade, esse colesterol ele é sequestrado da formação dos hormônios. Então, é nessa hora que as mulheres às vezes podem sentir uma diminuição da libido, não só as mulheres quanto os homens também. Os homens podem ter uma diminuição da testosterona pela obesidade. Os homens também ali em formação na puberdade, às vezes tem até um órgão sexual masculino menor, menos desenvolvido pela baixa testosterona. Por isso que é tão importante também a gente tratar os nossos adolescentes durante essa fase que é tão importante. Então, os hormônios eles estão ali orquestrando tudo, eles podem sim ser alterados, proporcionar a obesidade, mas a obesidade também leva à alteração hormonal. Isso é um ciclo que nós precisamos quebrar. E doutora, como é que a gente pode perceber que o hormônio está sendo a influência ali daquela dificuldade em manter um peso equilibrado? Como é que a gente pode dizer que é realmente culpa do hormônio? Bem, Amanda, sabe aquela fase que a gente já tentou de tudo? Já parou de comer, tá comendo pouco, pequenas porções, tá tendo uma vida em equilíbrio, saudável, mesmo assim não perde nada de peso. Tem muitas mulheres que chegam assim no consultório e às vezes têm até um estilo de vida saudável, porém passaram por alguma fase da vida, como a menopausa, como a gravidez, como a gestação, que levaram a uma alteração hormonal e elas precisam voltar a esse equilíbrio para conseguir ter uma vida saudável novamente. Mas isso aí significa que tem que tomar hormônio ou não? Porque isso gera medo em muitas mulheres. Tem que fazer reposição hormonal, já pensa em milhões de consequências, não só nos benefícios, mas também nas consequências de colocar um monte de hormônio no corpo, doutora. É verdade, Amanda, e isso é uma coisa que eu quero desmistificar aqui, que nós não precisamos tomar hormônio para regularizar os nossos hormônios. Às vezes precisamos sim, em fases como menopausa ou em alguns outros casos, mas muitas vezes nós conseguimos regularizar os nossos hormônios suplementando o que é necessário para produzi-los, dando como se fosse a matéria-prima para produzir os hormônios ou ajustando um ciclo que já está viciado, como a obesidade. Quando nós diminuímos o sobrepeso, a gordura, nós conseguimos restaurar o nosso ciclo hormonal de forma mais saudável. E às vezes ajustando alguns hábitos de vida, né? Algumas pessoas que fumam, que bebem em excesso, então tudo isso pode alterar os nossos hormônios. E quais são os principais hormônios assim, responsáveis pelo metabolismo, assim, para a gente já mapear esses hormônios e resolver essa questão da obesidade e entre outras coisas também, né? Bem, sabe aquela famosa tireoide, essa que está aqui, ó, que a gente culpa tanto pela obesidade? Ela tem uma influência sim no metabolismo. Ela não é 100% culpada da obesidade, mas ela também interfere no nosso metabolismo bastante e ela é muito regulada também pela vitamina D, que hoje, pelo excesso de funções que ela tem, alterando tireoide, alterando formação de ossos, alterando função renal, nós consideramos a vitamina D como um hormônio. Então,
Esses dois eu diria que são assim os principais quando a gente fala de metabolismo. E quando a gente fala de resistência insulínica, qual é a ligação da resistência insulínica com o ganho de peso? Bem, eu vou explicar para vocês como eu explico para os meus pacientes no consultório, para vocês nunca mais esquecerem o que é resistência insulínica. Olha, finge que esse biscoitinho aqui é a glicose e essa cápsula aqui é a insulina. Eles dois estão ligados. A glicose só entra na nossa célula dessa forma, junto com a insulina, na célula no geral, né? Tem algumas células que até aceitam ela sem. Então, muitas vezes, as nossas células estão com um sistema tão inflamado, principalmente no fígado, que é onde recebe, que elas começam a não aceitar pouca quantidade de insulina, que é o saudável. Elas começam a ter uma resistência. Então, para resistir à entrada na célula, nosso corpo começa a colocar mais insulina. E aí, às vezes, muita insulina para absorver um pouquinho só de glicose. Então, nessa hora, quando nós temos muita insulina para absorver um pouquinho de glicose, é o chamado estado de resistência insulínica. E por que isso é tão perigoso? Porque o nosso pâncreas ele tem um limite de produção dessa insulina. E quando ele cansa, quando ele para, a glicose começa a descompensar muito e aí vem a diabetes, que é quando nós temos uma glicose descompensada no nosso sangue e pode gerar várias alterações em todo o nosso corpo. A diabetes pode interferir no olho, pode levar à cegueira, pode levar à falência renal. Tudo isso pelo excesso de glicose no nosso sangue. Pode levar até mesmo à destruição dos nossos músculos e transformação deles em gordura. Então, são muitas coisas que podem vir desse estado de resistência insulínica. E, doutora, e no caso, a resistência insulínica, ela também, por exemplo, faz com que a pessoa engorde, ganhe peso? Sim, ela também faz com que o nosso corpo ele ganhe mais peso, porque dessa forma, quando a glicose está ligada a muita insulina, ela não consegue ser quebrada, então ela não consegue ser excretada do nosso corpo. Então nós precisamos tratar esse estado de resistência insulínica e hoje nós temos tratamentos muito eficazes para isso. Nós temos ainda o nosso velho querido de guerra, que é a metformina, que é uma medicação que é dada até no posto de saúde, que é muito efetiva, só que ela tem alguns efeitos colaterais. Tem algumas medicações mais avançadas, como o Jardiance, e hoje a gente tem o Mounjaro, que é uma medicação que também atua bastante na resistência insulínica. Mas, claro, deve ser feito sempre com a prescrição médica para avaliar qual a melhor medicação para você, para que você não se exponha a nenhum risco. Nenhuma medicação nunca deve ser usada sem acompanhamento médico, pessoal. Exatamente, esse é um alerta que a gente faz aqui no Saúde na Mídia, porque a gente sabe que recentemente o Mounjaro foi liberado para o tratamento de obesidade também e está sendo comercializado nas farmácias legalmente. Muita gente fica na curiosidade, vê que está emagrecendo e vai se automedicar. Então vamos falar do risco dessa automedicação, principalmente em relação a essa canetinha que está sendo muito falada e que está em evidência atualmente, doutora. É muito importante que a gente traga esse ponto aqui, porque o Mounjaro chegou às farmácias, sim, e ele foi aprovado para a obesidade, mas tenho muito orgulho em dizer que faço parte da diretoria da SBEM, que é uma sociedade que trabalha com a medicina de obesidade. E nós lutamos muito para que o Mounjaro também, tanto o Mounjaro quanto o Ozempic, todos os análogos do GLP-1 fossem liberados somente mediante a receita médica. Então agora, a partir dessa semana em junho, nós só teremos a prescrição de Mounjaro ou de Ozempic ou de outras medicações desse cunho com a prescrição médica. Por que isso é tão importante? Porque isso evita alguns efeitos colaterais muito graves. Você pode usar uma medicação dessa e ter uma baixa muito grande da sua glicemia, causando até às vezes um coma. Você pode também ter uma perda muscular muito intensa e acabar tendo uma lesão renal, ou então perdendo muito músculo e acaba diminuindo o seu metabolismo em vez de acelerar. Então tudo isso ele pode acontecer além do risco de falsificação das medicações que ainda existe
E o risco também que muitas pessoas, infelizmente, têm assaltado as farmácias e pessoas que compram. Em São Paulo, é um dos roubos que mais acontece hoje. Eles não querem mais assaltar o caixa da farmácia, eles querem assaltar a geladeira. Tanto que se popularizou o uso indevido dessas medicações, porque as pessoas compram sem saber a origem. Gente, eu não sabia que estava tendo esse tipo Tá. de assalto a Monjaro na farmácia. sobre isso. Você vê como que o ser humano é. E esse assunto que a gente está trazendo para vocês é super importante. A gente está falando sobre emagrecimento, sobre questões hormonais, né? O desequilíbrio hormonal, isso como pode influenciar na sua saúde como um todo, não só esteticamente. E é isso que a gente volta a frisar, que não é só para uso estético, é para uso para tratamento de doenças, doutora. Exatamente isso, Amanda, é muito importante. Sempre ressalto, né, a autoestima é importante sim para nossa saúde mental, mas vai além disso. É tratar a nossa saúde a longo prazo. É um ajuste hormonal, é o tratamento da resistência insulínica, é o tratamento da compulsão alimentar. Nós sabemos que tudo isso pode ser beneficiado por essa medicação, mas isso necessita de um acompanhamento médico. Bom, a gente falou aí da tireoide como uma grande, né, importante nesse sistema hormonal. E o hipotireoidismo, como é que ele influencia nesse ganho de peso? Muitas pessoas que passam por essa doença têm essa dificuldade, relatam que passam pela vida inteira nesses altos e baixos, doutora. Bem, o hipotireoidismo, ele tem uma clínica mesmo de aumentar a fome. Então, muitas pessoas que têm hipotireoidismo, eles têm uma fome maior e eles também têm um metabolismo mais lento. Então, é uma junção muito perigosa, porque as pessoas comem mais, ao mesmo tempo, seu metabolismo não gera uma energia capaz de consumir o que é inserido ali dentro do seu corpo. Então, realmente é uma doença que nós precisamos ajustar, não só por isso, mas também porque pode levar a outras alterações, né? O hipotireoidismo pode levar à desregularização do cálcio dos ossos, pode levar também uma alteração de vascularização, pode levar a várias alterações. Então, é uma doença que a gente precisa tratar e muitas vezes, Amanda, ela pode ser tratada porque uma das maiores causas que nós temos em mulheres é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença inflamatória. Então, muitas vezes, quando nós ajustamos os hábitos de vida, diminuímos o sobrepeso, a obesidade, as citocinas inflamatórias que atacam, elas realmente atacam a nossa tireoide, elas diminuem, a tireoide volta a ter um funcionamento adequado e as pessoas não precisam mais usar a reposição hormonal da tireoide. E por falar em hormônios, né, que os ápices, por que a mulher nos ciclos como menstruação, menopausa e até TPM a gente engorda? A gente fica mais cheio, a gente pisa na balança, tá 2 quilos a mais. Fica inchada. Não, realmente. Qual a necessidade disso? Realmente a balança muda nesse período. Você retém mais líquido, você sente mais fome. Eu, pelo menos, fico morta de vontade de comer doce. Né? Na TPM, aumenta desesperadamente minha vontade de comer doce. Eu falo que nós mulheres somos guerreiras, porque apesar dos ciclos, nós seguimos sobrevivendo. Verdade. Então, o que acontece nesses estados de oscilação na TPM, no estado de gestação? O que acontece é um aumento do estradiol. O estradiol, ele é um hormônio que realmente pode reter mais líquido, porque ele regulariza a nossa absorção de água. Então, quando ele está aumentado, na nossa TPM é como se nosso corpo estivesse grávido. Por isso que nós descamamos com a menstruação. Então é como se nosso corpo ficasse grávido ali por uns poucos dias, 2, 3 dias. Então nós temos todos os efeitos de uma gravidez intensa, né? Em 2 dias, 3 dias. E é por isso que nós temos essa retenção, temos uma fome. Então, se vocês pararem para perceber, vocês sabem disso melhor que eu, que é como se fosse uma mini gestação, né? Você tem mais fome, você fica mais retida, você se sente mais pesada. É assim ou não é a gestação? É, e engraçado porque eu não sabia disso e eu sempre brinquei, gente, que os meus primeiros 3, 4 meses de gestação, a sensação que eu tinha era que eu estava numa TPM eterna. Porque era um mau humor, uma sensação de irritabilidade, aquela coisa, porque era muito hormônio acontecendo e ainda não podia contar que eu estava ali esperando para fazer os primeiros ultrassons. E você começava a se sentir muito inchada, porque o corpo começava a mudar. Eu tive muita reação hormonal com espinha nessa época. Então, assim, eu falei, gente, é uma TPM horrorosa. Assim, os primeiros meses eu falei, gente, é uma TPM
constante. A sensação que eu tava ali meses na TPM. E é literalmente isso, né, doutora? Na verdade, a TPM é uma mini gestação. Pronto. É uma mini gestação de 2 dias, 3 dias, depende das privilegiadas, né? Porque tem gente que tem menos passa uma dias. semana, tem gente que passa uma semana, coitada. Guerreira, mulher, E guerreira. doutora, e é só com a gente isso? Os homens não tem um período, sei lá, uma parte hormonal, que eles incham. que eles se acham, pelo menos se acham gordo. Além de tomar cervejinha, né? Já o inchaço da Não, cervejinha, mas qual isso é o não inchaço hormonal. hormonal? Eu tô perguntando qual é esse momento aí do homem que ele realmente tem um ganho de peso que é ocasionado pelo hormônio. Existe sim a andropausa, que é uma redução hormonal também masculina, mas o que eu falo que é novamente injusto é que a andropausa ela acontece com um declínio. E para nós mulheres a menopausa é realmente um stop. A gente vê que os hormônios eles param totalmente. Então os homens têm sim andropausa, eles têm a diminuição da testosterona principalmente, e é uma fase que eles estão mais suscetíveis a ter um paladar mais pro doce, a ter uma formação de mamas, porque tem um predomínio maior do estrogênio, a ter uma formação abdominal de gordura. Então eles também passam por isso, embora um pouco menor do que nós. Agora vamos para um assunto que é importante, os anticoncepcionais. Que muita gente fala sobre essa questão hormonal, a retenção de líquidos e como eles podem impactar na vida da mulher. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Você é a favor ou contra? Bem, eu sou contra, na verdade, a todas as coisas radicais. Eu sou contra, né? Quando eu aprendi medicina, que faço esse ano 10 anos de formada, o meu professor de semiologia, que é a nossa matéria que a gente aprende ali sobre como exercitar a prática médica, ele falava: sejam sempre contra a palavra nunca e sempre na medicina. Não existe nunca e nem sempre, né? Então, anticoncepcionais. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de anticoncepcionais. E aí, o que nós temos que observar é quem é a pessoa que está na sua frente. Porque ela tem condições financeiras de acessar um anticoncepcional melhor, ou ela precisa daquele anticoncepcional pior para fazer planejamento familiar, né? Então, nós mulheres somos privilegiadas, nós temos um trabalho, nós conseguimos escolher melhor nosso anticoncepcional. Muitas mulheres não têm esse privilégio, muitas vezes. Mas os melhores anticoncepcionais que eu falo hoje, eles podem sim ser sem hormônio, né? Tem alguns tipos de DIU que são sem hormônio. Existem também alguns anticoncepcionais que são mais estáveis. Hoje nós temos anticoncepcionais que eles têm uma liberação bem baixinha. Então a gente consegue ter menos efeitos colaterais. A gente tem anticoncepcionais que podem ser implantados no nosso braço, podem ser implantados na região subcutânea, até o próprio DIU. Então, e sabendo escolher bem o nosso anticoncepcional, nós conseguimos reduzir também esses efeitos dos hormônios, né? Como eu falei para vocês, o nosso corpo, ele deixa de estar disponível para gestação quando ele entende que nós já estamos grávidos. Então, nós temos que dar mini doses de hormônio para que nós não tenhamos chance de ficar grávidas. E é isso que acontece. Eu sou a favor de um planejamento familiar que seja consciente, que todo mundo tenha a prática de conversar disso com seu parceiro e entender qual o momento da vida eles estão. E aí, muitos momentos, casais optam pela vasectomia ou então por um anticoncepcional sem hormônio. E lembrando que os hormônios não são vilões, tudo só precisa ser equilibrado e planejado. Nossa, maravilha. Então acabou esse mito de que anticoncepcional, já ia entrar na polêmica aqui. Engorda ou não engorda, doutora? Então, os orais que nós temos, que são os mais baratos, né, que a maioria da população acessa no SUS, eles realmente têm uma retenção muito maior. Hoje, nós sabemos que os anticoncepcionais orais, eles têm, assim, devem ser usados só quando a pessoa não tem condições de usar outros melhores. Mas, hoje, até no SUS, nós temos a disponibilidade do Implanon, por exemplo, que é um anticoncepcional que tem uma carga bem menor de hormônio, ele é da progesterona, e ele pode sim ter menos efeitos colaterais, como retenção, inchaço, até o efeito da TPM, né? Então, quanto mais estável é a molécula, menos efeitos colaterais. Doutora, e o hormônio cortisol, que é muito associado ali ao hormônio do estresse, ele pode fazer a gente engordar? Pode sim.
O cortisol, ele é um hormônio que eu também falo, que ele não é, eu já falei para vocês que eu sou contra, eu tô aqui para desmistificar os vilões. Eu só faço a advogada, né, dos vilões. O cortisol, ele tem um efeito no nosso corpo de ligar. Ele é aquele hormônio que ele é produzido entre 7 e 9 da manhã, que nos faz ficar ativos durante todo o dia. Então, ele tem sim um benefício para o nosso metabolismo. Porém, quando ele está em excesso, o que acontece? As pessoas que às vezes estão muito estressadas, que estão num mecanismo de vida, às vezes muito agitado, não dormem direito, não comem direito. Então, elas podem ter um cortisol muito aumentado e esse cortisol faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta o tempo todo. Então, imagina se você está numa cena de incêndio ou numa emergência o tempo todo, seu corpo não descansa, não relaxa. E isso pode fazer com que você tenha uns efeitos de fadiga crônica, sempre está cansada. Por quê? Porque o seu corpo está sempre em alerta. Isso atrapalha o sono também? Atrapalha bastante o sono. É como se seu corpo estivesse vivendo um incêndio. O corpo todo está vivendo um incêndio. Então, nós precisamos usar medidas de gerenciamento de estresse para reduzir o cortisol. E hoje nós até temos algumas medicações fitoterápicas que ajudam nisso. A rhodiola rósea é muito estudada para dar esse efeito natural de diminuição do cortisol. Ele é uma planta que traz um pouquinho mais dessa calma, dessa tranquilidade. Então nós podemos usar isso para diminuir esse estado e a pessoa poder ter uma vida menos estressante. Dormir pouco ou ter uma má qualidade de sono, isso impacta no emagrecimento? Muito. Nós temos 2 gatilhos principais no momento da fome. Nós temos a grelina, que é um hormônio que liga a fome, e nós temos a leptina, que é o hormônio que desliga a fome porque ele sinaliza saciedade. E quando nós não dormimos direito, o nosso corpo produz muita grelina, que é esse hormônio da fome. Então, quando nós não dormimos direito, nosso corpo fica gritando fome, 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 fome o tempo todo. E eu sei bem disso, porque eu fui residente, e como todo residente, a gente não dorme direito, gente. Estuda muito e não dorme direito. Exatamente. Nós quase moramos no hospital, por isso veio esse nome residente. E aí eu passava muitos plantões e não dormia direito, e foi na época que eu já contei essa história para vocês, eu ganhei 20 quilos em 1 ano, meu primeiro ano de residência. Então eu sou justamente uma prova que a grelina é muito poderosa. Quando ela está desregularizada, ela fica gritando fome, e nós temos fome de alimentos, só alimentos que engordam. Que engordam. Só alimento gostoso, né, gente? Com muito açúcar. É verdade. Quando eu sinto fome, eu não sinto fome de salada. Eu não sinto fome, gente. assim, de uma... Só um docinho, não, né? É só fome de Pão de pizza, queijo. hambúrguer, pão de queijo. Só carboidrato, doutora. Bolinho, né? Ai, gente, mas é bom demais. Aí a gente tá falando desse estresse crônico, dessa pessoa que não dorme bem. Então, assim, a gente já pode confirmar, que a doutora já afirmou, que o estresse engorda, gente. A falta de uma boa qualidade de sono, de uma boa higiene de sono também engorda. E essa pessoa que sente fome o tempo todo, doutora, o que fazer com essa pessoa para ajudá-la nesse processo? Isso tá dizendo que é algo hormonal ou pode não ser algo hormonal também? Bem, Amandinha, essa pergunta é bem complexa. Eu acho que ela daria quase um podcast inteiro, porque hoje nós... Até o que nós estudamos, nós conhecemos 7 tipos de fome. Então, cada fome, ela tem um contexto. Tem fome que a gente chama de hedônica, que é a fome que vem pelo prazer, a pessoa envolve a emoção do prazer. Tem fome social, muitas pessoas comem para ter um evento social. Tem a fome noturna, que é a pessoa que ela não precisa dorme comer direito. antes de dormir, para se sentir cheio, para dormir, meu marido. Exatamente. Tem a fome hiperfágica, que é aquela pessoa que ela precisa comer um prato bem grandão, sabe? Ela não quer um doce, não, ela quer um prato desse tamanho. Tem a fome da compulsão, que é aquilo que a pessoa já comeu, tá lotada aqui de comida, mas se tiver uma comida, ela vai ficar beliscando o dia todo. Então, assim, são 7 tipos de fome, então cada um tem um gatilho diferente, tem um mecanismo diferente. Nossa. Vamos marcar um dia de falar sobre fome. Vamos. E assim, acho que está muito associada essa compulsão com a ansiedade, né? Com o estresse. Então, o que a ansiedade, o estresse, a nível de hormônio, geralmente a pessoa ansiosa tem alguma dificuldade, alguma
algum problema hormonal? Pode sim, principalmente o cortisol. É muito ligado, doutora? O cortisol está muito ligado à ansiedade e ao estresse, bastante. Então é um dos tipos de fome sim que podem acontecer pela compulsão, pode ser um estresse crônico, isso que a Amanda tinha falado. Então nesses casos sim, nós podemos usar uma rhodiola rosa para diminuir a ansiedade, o passalix, que é um maracujá, ele ajuda bastante. Às vezes só ajustar o sono com uma melatonina. Então, gerenciar esse estresse faz com que diminua bastante a compulsão. Doutora, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas para a gente trazer, né, essa finalização, quais são os exames hormonais que a pessoa precisa fazer para realmente detectar e saber se ela está passando por um desequilíbrio hormonal, se ela precisa de uma reposição, se ela precisa simplesmente de um acompanhamento, de uma mudança de estilo de vida? Isso é muito relacionado também à consulta médica, mas como é que é essa rotina desse paciente? Bem, como você falou, precisa da consulta, porque mediante ao que o paciente queixa que nós vamos investigar mais a fundo uma queixa hormonal ou não. Mas um hormônio que eu vou deixar já de alerta para todas as mulheres, que é sempre importante porque é o hormônio que sinaliza a menopausa e o climatério, é o FSH, né? O hormônio folículo estimulante. Então esse hormônio é importante que toda mulher a partir dos 30 anos comece a medir para que veja o seu nível de FSH e se está tendo um declínio hormonal ou não. Então é um hormônio interessante para as mulheres ficarem de olho sempre e também um paciente obeso lembrar sempre de, além da glicose, que é um hormônio que a gente pede, glicose e colesterol, lembrar também de pedir a insulina, que é muito importante. Como eu falei para vocês, nós precisamos detectar precocemente a resistência insulínica. Hoje todos os guidelines mundiais, eles focam nos tratamentos para essa fase, que é onde nós temos maior potencial de reverter essa doença. E todo sobrepeso, né? Porque às vezes a pessoa, para ser obesa, ela tem que começar pelo sobrepeso, né? E é uma oportunidade, todo sobrepeso, quando não é tratado, vira uma obesidade. Exatamente, Kai. E esse é uma das grandes ondas de risco de saúde do nosso país, porque nós temos poucos obesos mórbidos, mas nós temos muitas pessoas dentro do limite do sobrepeso. E são pessoas que demoram a procurar ajuda e a entender a importância da ajuda médica e da mudança do estilo de vida. E às vezes esperam chegar num estágio muito crítico para procurar ajuda. Então, você que tem alguma dúvida sobre isso, procure uma avaliação médica, procure ajustar os seus hormônios e ajustar o seu estilo de vida para viver com saúde e com longevidade. E se você busca essa ajuda, a doutora Mariana pode ajudar. Gente, a doutora Mariana atende tanto em São Luís quanto em São Paulo, também faz consultas online e pode te ajudar nesse processo de emagrecimento, de conhecer melhor o seu corpo, os seus hábitos, o seu tipo de fome e como você pode ou não fazer uma reposição hormonal para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais leve. A gente vai colocar aqui também o contato da doutora Mariana para você entrar em contato com ela, conhecer um pouquinho mais desse trabalho que ela desenvolve com muito amor, que a gente sabe que é com muito amor, né, doutora? Finalzinho do programa, mas a gente ainda dá tempo de fazer a nossa perguntinha, porque essa perguntinha tem que ter a perguntinha da leveza, a perguntinha vamos lá. Da gente respirar e aprender mais ainda com a doutora Mariana. Ela sempre me surpreende com essa pergunta. Vamos ver o que temos nessa caixinha hoje. Como você define liberdade em sua vida? Muito interessante que eu estava falando isso com meu marido hoje. Essa ainda não tinha saído, essa pergunta. Muito interessante. Eu acredito que liberdade é o nosso potencial de fazer coisas boas para nós e para o outro. Então, o que eu sempre busco na minha vida é ter mais liberdade para poder cuidar de mim e também poder influenciar positivamente outras pessoas. Quando nós fazemos escolhas boas para nós, quando nós temos uma maturidade também de escolher cuidar um pouquinho mais de nós, isso também é uma liberdade de escolher uma vida mais plena, mais longeva, né, e com mais qualidade de vida. E essa liberdade é para isso que nós trabalhamos, né? Eu falei pro meu marido hoje,
meu querido, a gente está trabalhando para poder fazer um esporte, para poder tirar um tempo para aprender um instrumento, para estimular o meu cérebro de forma diferente, para poder fazer uma ação social. Porque às vezes eu vejo tantas pessoas perdendo a vida inteira afogadas no trabalho, só acumulando bens, e cadê a liberdade nisso? Quando é que você vai estar livre, o seu corpo e a sua mente, para fazer algo para você, para o outro? Eu acredito também que liberdade é você ter tempo, porque o tempo te leva a contemplar tudo que você conquistou. Porque que adianta você conquistar e não ter tempo de contemplar aquilo que você sonhou, que você almejou, né? Seja uma casa nova, seja uma viagem, seja sua família. Se você não parar para contemplar, a vida passa. Então, ter essa liberdade de fazer as coisas com menos pressa, desacelerando e contemplando mais, parando, a gente aprende. E a gente aprende isso, né, com outras culturas, com outras pessoas que vão vivendo. A gente vê as pessoas, que tem a religião, né, de Maomé e tal, que eles param 5 vezes por dia para orar. Eles param. Pode ser na frente de um elevador, no meio da rua, tem um tapetinho, eles param ali, fazem a oração dele no meio do avião, se você está viajando para essas várias. Eles param. Então, assim, eles param o tempo para contemplar, para orar, para algo que tem um propósito, tem um significado. Então, eu acredito que a gente precisa parar mais, ouvir mais e contemplar mais. É algo que a gente vai aprendendo com o tempo. E essa liberdade faz parte desse processo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contemplando nossa liberdade de escolha. E de comunicação, né? Exatamente. E é importante aqui, muito importante que a gente leva, né, de tocar em todos esses assuntos. Aí, para quem está em casa, essa curadoria de saúde. E aí você já pode também se inscrever, já pode também mandar por aqui, né, nos comentários. Comenta aqui quem que você quer ver por aqui, qual é a pauta que você gostaria de ver, não é isso, Amanda? Exatamente, é só você clicar aqui e inscrever. Aí automaticamente o YouTube vai te mandar mensagens todas as semanas quando a gente tiver episódio novo por aqui. Então, muito bacana, compartilhe com outras pessoas que precisam saber de saúde, que precisam compartilhar um pouquinho mais desse conhecimento, e se inscreve e já aproveita para dizer quais são as próximas pautas que você quer ver no nosso Saúde na Mídia. Tchau, Tchau, gente.